Olá, eu sou a Francisca. Eu sou a Rita. E sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Food Connect, um espaço de debate e de partilha sobre como combater o desperdício alimentar. Aqui nós damos a conhecer iniciativas, dicas práticas e discutimos soluções para reduzir este problema. Este podcast faz parte do projeto Food Connect, apoiado e financiado pelo programa LIFE, que pretende transformar o cenário atual do desperdício alimentar e facilitar a doação de alimentos. Através de uma plataforma inovadora em que são ligados diferentes setores, pretendem que este processo fique mais eficiente e acessível em vários países do sul da Europa. Este podcast é uma parceria entre a Inova Mais e a Associação Ambientalista Zero, por isso esperemos que gostem. Muito obrigada, Joaquim, pela sua presença. Este é o episódio 2 do podcast Food Connect. O Food Connect é um projeto que é financiado pelo programa LIFE e visa aqui combater o desperdício alimentar e consciencializar para esta temática e também para a temática da doação de alimentos de cariz social. E eu sou a Francisca e estou com a minha colega, a Rita. E o nosso entrevistado de hoje é o Joaquim Pinto, o diretor da Aspia. Vamos pedir ao Joaquim para se apresentar, para apresentar também o trabalho da Aspia, aquilo que fazem no seu dia-a-dia. Sim, ora, antes de mais, obrigado, é um prazer estar convosco e aqui com o projeto Food Connect e antes de mais felicitar a iniciativa que é pertinente, é atual e que abrange ou várias áreas, desde responsabilidade ambiental, o caráter social e também a mobilização da sociedade, a participação para estas causas que precisam de ter uma atuação urgente e com o envolvimento de todos os atores da sociedade. A Associação Portuguesa de Educação Ambiental é uma organização sem fins lucrativos. Nós nascemos em 1990, portanto já numa fase adulta. Somos uma ONG, uma ONG, Organização para as Questões Ambientais, registada na Agência Portuguesa do Ambiente, e a ONGD é uma organização não governamental para o desenvolvimento, também registada no Instituto de Camões. Isto quer dizer que também atuamos no âmbito da cooperação e estas questões também da alimentação, desperdício e também outras que estão derivadas a estes temas também estão muito conectadas entre os países com que trabalhamos, nomeadamente os países de África, nomeadamente a soberania alimentar. Então, atuamos a nível nacional, com projetos nacionais, temos núcleos em Bragança, Aveiro, Braga, Lisboa e Açores, portanto temos um âmbito nacional, um território nacional, incluindo continente e ilhas. Temos principais ações, são o Encontro Nacional de Educação Ambiental e projetos nacionais com o apoio do Fundo Ambiental e europeus com o apoio, tivemos já um programa financiado pelo LIFE, onde fomos parceiros, e no âmbito das plantas invasoras aquáticas e também outros programas Erasmus+, onde temos uma rede de parceiros também a nível europeu e que também já desenvolvemos um projeto também relacionado com os temas da alimentação e do desperdício alimentar, que teremos a oportunidade certamente de conversar e de partilhar, pelo menos os recursos, o projeto já terminou, mas deixou um conjunto de recursos que nos também possibilita dar-lhe continuidade e também disponibilizá-los à sociedade e a todos os atores que estejam interessados, nomeadamente este projeto que pode também naturalmente partilhar esses produtos. Temos áreas de atuação oceana, ecossistemas ribeirinhos, florestas e biodiversidade, cidadania e governança, os principais temas, e dentro da biodiversidade também as questões da alimentação, economia circular. Temos este encontro nacional, como referi, temos várias atividades de redes, Projeto Rios,
o Vamos Cuidar do Planeta, o projeto Rios pretende a adoção de um troço de rio, que, como quem adota um animal, uma criança tem que olhar para o seu estado de saúde, portanto fazer observação, fazer monitorização, como se fosse um médico, e outros projetos, nomeadamente na Rede Lusófona de Educação Ambiental, onde organizamos um congresso cada 2 anos e apoiamos também projetos ao nível da capacitação e da formação nos países, especialmente de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, e agora estamos a preparar também e a colaborar num congresso em Timor-Leste. Portanto, temos esta rede de contactos que também nos facilita a partilha de experiências de diferentes grupos, diferentes culturas, diferentes realidades, o que nos enriquece. Temos um programa educativo de propostas para as escolas e esse programa educativo também inclui um dos temas, a agricultura e a alimentação, que nos leva naturalmente para os temas e a problemática do desperdício alimentar. Portanto, uma associação com muitos voluntários, muitas voluntárias, que nos vai ajudando a responder às necessidades e aos temas que são da educação ambiental. Sou uma referência, eu sou professor, estou em mobilidade, ao abrigo de um protocolo do Ministério da Educação e do Ministério do Ambiente, que também reforça o papel da associação, e são outras 8 ou 9 associações de âmbito nacional que têm um professor ou uma professora em mobilidade, que têm ajudado a desenvolver vários projetos, várias iniciativas, várias ações, mas também responder a necessidades tanto das escolas como da comunidade, ao nível da formação, ao nível de dinâmicas, apoios a saídas de campo, workshops, oficinas nas próprias escolas e com a comunidade, e também aqui um projeto relacionado com este tema do desperdício alimentar. Estamos agora com um projeto a iniciar, Desperdício Zero, com um clube de futebol, sendo que também muitas vezes, e podemos depois conversar sobre esse tema, este tema do desperdício também não é, como não é em casa, nas famílias, um tema emergente, isto é, as pessoas não pensam nele no seu dia-a-dia como a necessidade de comer, tomar um pequeno almoço ou o almoço. Não é um tema que está em cima da mesa, no debate, na discussão, na conversa e nas práticas. Então, consideramos que, através dos clubes de futebol, na camada mais jovem, na formação, será também importante estimular algumas práticas ambientalmente responsáveis para as questões da alimentação, e teremos certamente a oportunidade de falar. Portanto, aqui dizer que estamos também disponíveis para colaborar com este e outros projetos que considerem assim oportunos. Boa, isso é muito bom, até porque tocou aqui em muitos pontos muito importantes e que nós também queremos trazer aqui para o episódio e para a conversa, mas se calhar vamos começar com uma pergunta, a primeira pergunta, que é, no seu entender, na sua visão, no decorrer da sua experiência, quais são os principais fatores que levam então ao desperdício alimentar em Portugal e em outros países em que a Aspia opera? Bem, esta é uma pergunta que daria logo para só para um podcast, não é? Mas, tocando aqui alguns pontos que considero importantes, vamos essencialmente focar em Portugal, pela experiência que temos diretamente, e outros países, porque estaríamos a comparar, isto levaria também a termos de fazer alguns exercícios de comparação entre as situações socioeconómicas, contexto geográfico, político ou geopolítico, e isso, demoraria também mais tempo e seria um assunto de envolvimento. Isto é, só como exemplo, comparar o desperdício em África não é a mesma coisa que se comparar na Europa ou nos países ocidentais. Pelo contrário, dão-nos muitos bons exemplos, e começo pela parte positiva, não é? Que é atendendo às dificuldades socioeconómicas também, da escassez de alguns tipos de alimentos, nomeadamente ao nível de vegetais, da agricultura, que resultam na agricultura. Então, e também a própria carne, sendo um elemento
importante na dieta alimentar, mas havendo também uma necessidade de a reduzir, em África já se reduz, isto é, só fazem determinados pratos, alguns restaurantes, a pedido. Portanto, eu vou a um restaurante e eu tenho que avisar antes, portanto não há a confecção de alimentos para estarem ali à espera de quem possa ir lá, portanto, como clientes. Portanto, aí é logo uma vantagem, porque fazem à medida, não é? Portanto, no caso dos restaurantes. E depois utilizam muito o que são os produtos locais. Isso também é o aspecto positivo e que nós devemos também ter estes bons exemplos, que é os produtos locais como consumo e como utilização na dieta alimentar. Mas, diretamente, respondendo à questão que coloca, e em Portugal e na Europa, aqui podemos ver já numa área geográfica um bocadinho mais ampla, temos que entender pelo menos quatro aspectos nesta cadeia de abastecimento alimentar. Portanto, temos, focando depois mais na parte da educação para as famílias ou do consumidor, mas não podemos deixar de entender que o desperdício alimentar vem desde a origem, vem desde a própria produção, quando há muitas vezes perdas nas colheitas por vários fatores, ou a nível de condições climatéricas ou eventos extremos que vão acontecendo cada vez mais em resultado desta crise climática, mas também muitas vezes por falta de competências ou formação ou condições técnicas que possam ajudar os produtores a fazer essa boa gestão a nível da produção. Depois também temos um fator que cada vez mais vem sendo trazido à parte do marketing, do consumo, que é a parte estética. Então, temos aqui uma questão que leva os produtores a prepararem um conjunto de alimentos, um conjunto dos seus produtos que têm um determinado padrão, que têm um determinado tamanho, e depois os outros são desperdiçados. Então é preciso vermos e entendermos, falando depois um bocadinho mais na parte das soluções, como é que nós podemos ajudar todo este trabalho ao nível da produção, para que todos os tipos de alimentos possam ser escoados e possam ter diferentes cadeias de distribuição, porque temos consumidores para todos estes tipos de produtos, e não só entender aquele produto que vem de um tamanho, que vem muito bem apresentado, que depois isto leva-nos, esta questão da apresentação, também para a questão do armazenamento e transformação, que aqui também tem muitos problemas ao nível do que é o desperdício. Muitas vezes as condições que não estão adequadas, há aqui a necessidade de manter estes produtos a uma determinada temperatura, a uma determinada umidade. Isto leva-nos logo para a questão ambiental, para a questão do consumo de energia, do consumo de água, mas muitas vezes, não havendo este cuidado para a temperatura ideal de conservação dos alimentos e a umidade ideal, faz com que muitos destes produtos se possam deteriorar, e depois estamos no desperdício. A questão da distribuição é outro aspecto importante, que muitas vezes temos também muito desperdício, e isto leva-nos a que muitas vezes se fazem campanhas de venda, de preços. Há uma grande quantidade de produtos e muitas vezes eles não são consumidos, e passa a validade e voltamos aqui ao desperdício. Então precisamos de ter medidas que nos ajudem a evitar que a grande quantidade de alimentos que é produzida possa chegar ao seu fim, de vida, ao seu fim de validade, e antes disso termos estratégias que nos possam responder às necessidades de distribuição e de minimização deste efeito de desperdício. E agora o quarto ponto, que é para todos nós, pessoas, famílias, indivíduos,
que realmente temos que fazer a nossa gestão pensando sempre nesta responsabilidade. Por um lado, considero que, até pela experiência que vamos tendo e nas nossas casas, que por muito cuidado que temos de vez em quando, mas isto já ultrapassou, isto já não está em condições, que tem a ver com nós podermos fazer uma lista daquilo que precisamos para a semana. Muitas vezes nós vamos às compras e porque há uma estratégia que nos leva a comprar determinados produtos, porque nos apetece naquele momento, e se nós não temos uma lista daquilo que realmente precisamos, eu comparo isto com o exemplo de quando às vezes precisamos fazer uma dieta e por algum motivo de saúde, de desporto, nós fazemos essa lista de alimentos e quando vamos comprar, nós sabemos que vamos comprar aqueles alimentos. Então, porquê é que não fazemos isto para uma alimentação normal, diária? Portanto, este é um grande problema que nós temos na sociedade, que foi evoluindo porque há uma força a nível do marketing, da comunicação para a compra, há uma distribuição dos produtos nos supermercados e hipermercados para que sejam consumidos e nós gostamos e levamos. E muitas vezes nós vemos de que compramos de forma em excesso para poder consumir no tempo de validade daqueles produtos. Como referimos relativamente à distribuição, a parte da umidade e da temperatura acontece quando nós levamos para casa. Portanto, os alimentos, porque estão ou fora do frigorífico ou estão no frigorífico, que não está em condições de temperatura e de umidade ideais para aquele alimento, que foi conservado em determinadas condições especiais, apodrece, fica negro por dentro, nos pêssegos agora ultimamente, então temos que optar por não comprar esse tipo de alimentos. Portanto, quando verificamos que há alimentos que precisam de determinadas condições de manutenção ou de condicionamento, precisamos de ter uma atitude responsável, consciente. Assim, eu não preciso comprar estes alimentos, há outros, vamos ver quais são aqueles que podem substituir esses alimentos. Então, aqui é a questão de o agendamento, no fundo, planificação das compras. A outra que falei também, a questão do condicionamento, do armazenamento. Sabemos que é importante não deixar os alimentos de qualquer forma distribuídos no frigorífico. Condicioná-los bem, aprendermos a condicionar os alimentos, seja num tupperware, num recipiente de vidro ou de plástico próprio para esses alimentos, ou num saco, ou devidamente acondicionados, para que eles possam manter-se. Mas o principal é sempre no momento da compra. Este é o principal. O que é que nós precisamos para comer durante um dia, 2, 3 ou uma semana? Máximo. Eu diria que às vezes, mais do que 3, 4 dias, há produtos que nos nossos frigoríficos, numa situação normal, já ficam deteriorados. E depois é a questão também que nós precisamos de trabalhar muito, a parte das quantidades que cozinhamos. O povo português é um pouco, gosta, não é, de ter uma boa mesa, gosta de comer, mas precisamos, e então quando há festas, precisamos de trabalhar melhor como um cozinheiro, quando tem que fazer uma boa gestão de uma cozinha no restaurante, trabalhar bem as quantidades. Precisamos de saber o que é que nós comemos, ou o que é que nós precisamos para comer, tendo em conta aquilo que vamos oferecer num determinado almoço, ou que vamos ter na nossa mesa. Portanto, se eu tenho um prato, é uma determinada quantidade daquele alimento, mas se eu tenho 2 pratos, e tenho uma entrada e depois tenho uma sobremesa, precisamos redimensionar. Então, a quantidade é muito importante nós trazermos para o nosso dia-a-dia, e isto faça até conversando entre todos, entre a família. O que é que temos? O que é que vamos fazer? O que é que vamos comer? O que é que temos? Que quantidades? Se eu tenho 3 pratos, incluindo entrada, sobremesa, eu não vou precisar de ter a mesma quantidade. E a outra parte também muito, muito importante, que diretamente relacionada e com aquilo que nós podemos fazer, é a parte do aproveitamento.
precisamos de ter ações de formação, precisamos de participar, precisamos hoje pesquisar na internet sobre as diferentes formas de aproveitamento de muitas partes dos alimentos. Partes que nós desperdiçamos e que podemos aproveitar. Muitas vezes, ou uma fruta está já picada, não é? Ou está com um bocadinho já ali a deteriorar-se, pronto, fazer uma salada de fruta, ela não tem o mesmo sabor que tivesse, não é, em boas condições, mas se a prepararmos de outra forma, se vai ao forno, se vai ser cozida, se vai fazer uma compota ali rápida, não é? A forma de trabalhar os alimentos e de os aproveitar, ou reaproveitar alguns deles, como as cascas de batata, que hoje batata doce ou outras já podem-se fazer uns bons aperitivos. Portanto, esta parte também do aproveitamento total ao máximo dos alimentos, os estouros das couves ou de outros alimentos que podem fazer realmente uns bons purés ou uns bons complementos de diferentes alimentos, patês, etc. Portanto, há aqui um conjunto de temas que nós precisamos trazer às nossas práticas diárias, nas famílias, nos amigos, porque não fazer umas festas e umas brincadeiras à volta deste tema, e eu penso que isso poderá ser umas boas formas de podermos encontrar algumas soluções. Isso é de facto muito interessante. Em relação ao desperdício alimentar, neste momento deu a questão do ambiental, falou de dicas e formas de aproveitamento. Eu gostaria agora de questionar quais são as implicações sociais e económicas do desperdício alimentar, especificamente agora que estamos a viver uma crise, em tempos de crise, como a atual. Sim. Bem, a nível económico há influências diretas para aquilo que se gasta, isto é, nós sabemos que é o principal percentagem do nosso rendimento, não é, mensal, vai para a alimentação, o que quer dizer que se nós temos um excedente de consumo, um excedente de desperdício, afeta diretamente as nossas carteiras, portanto o nosso mielheiro ou o nosso valor que temos depositado em banco. Então, aí e para o período que vivemos, não é, com grandes dificuldades macroeconómicas que influenciam na vida de cada uma das pessoas, a conjectura internacional, o aumento dos preços dos alimentos provocados por estas crises todas que vivemos, climática, da perda de biodiversidade, também as guerras que nos afetam grandemente, muitas vezes não estando ao nosso lado, elas afetam-nos precisamente nos preços dos alimentos. Então isto tem prejudicado muitas famílias. As famílias têm menos rendimento para, ou menos dinheiro, não é? menos facilidade para poder gerir para outras situações ligadas à educação, ligadas à cultura, ligadas mesmo ao lazer, que é importante na vida das pessoas. E isto afeta depois, naturalmente, também em termos, eu estou falando nas famílias, mas também a nível das empresas afeta, mas focamos um pouco mais nas famílias, porque temos também aqui o problema das empresas, que com este tipo de perdas, naturalmente os seus ganhos são muito menores, não é? E também a parte da própria gestão dos inventários que as empresas têm que fazer do tipo de alimentos, acaba por depois condicionar muito mais esse trabalho e a própria gestão da própria empresa, né? Mas focando um bocadinho mais nas famílias e nós, nos consumidores, e naqueles que temos que gerir isto todos os dias, temos esta questão que nos deixa a ter menos dinheiro para utilizar em outras situações que também são muito importantes para a vida das pessoas e das famílias. A questão sociais, naturalmente, temos mais pessoas a chegar a um estado de pobreza alimentar que as obriga, e muitas vezes de forma... há aqui dois aspectos. Por um lado, quando as pessoas estão numa estado social médio, não é? Têm vergonha e acabam por as crianças, que são as principais afetadas, ou os idosos, temos aqui um problema gravíssimo
que não têm respostas e alimentam-se mal para uma boa alimentação, e na generalidade as pessoas procuram mais também apoios e precisamos de mais estruturas de apoio a famílias que precisam desse tipo de apoio. Então temos que gerir a questão de famílias que têm um problema na sua alimentação, na sua dieta alimentar, temos mais problemas de saúde e temos aqui quase que não é quase, temos uma injustiça alimentar provocada pelas estas dificuldades que as pessoas têm de ter acesso aos alimentos. Então é importante apoiar as famílias no sentido do aproveitamento, não é? E estes projetos certamente que darão uma ajuda. Temos as respostas primárias, portanto, as respostas de famílias que já estão em situações muito vulneráveis, pessoas que têm muitas dificuldades, já estão no limiar da pobreza. Temos as pessoas que, infelizmente, encontramos hoje nas ruas sem abrigo e pessoas com muitas carências, temos também que ter que responder a essas pessoas de uma forma eficaz, rápida, mas depois temos as outras pessoas que começam a ter dificuldades. Então precisamos de projetos que apoiem, mas que ao mesmo tempo ajudem a reconstruir e ver como podem melhorar as suas condições, através, nomeadamente, minimizando o desperdício ou fazendo uma boa gestão nas compras e na programação daquilo que precisam ter na sua dieta semanal. De facto, muito interessante. Obrigada. Obrigada por terem assistido até aqui. Não percam a segunda parte da conversa com o nosso convidado no próximo episódio. Não se esqueçam de acompanhar as redes e o podcast do Food Connect, assim como as ações da Aspia, para mais informações e atualizações. Até ao próximo episódio. Muito obrigada a todos os que nos ouviram. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de partilhar com amigos e família. Até o próximo episódio. Recordamos que o projeto Food Connect é cofinanciado pela União Europeia através do programa LIFE. No entanto, os pontos de vista e as opiniões expressos são da exclusiva responsabilidade da Inova Mais e da Zero, e não refletem necessariamente a posição da União Europeia, não podendo estas entidades serem responsabilizadas pelo seu conteúdo.